Você já ouviu falar que só através da educação nós podemos mudar o mundo? Pois é, e eu aposto que nesse momento você deve estar pensando na escola do seu filho, não é? Pois bem, mas eu vou te falar que é na família que se realizam as primeiras e as principais aprendizagens do seu filho, tanto no cognitivo como no emocional. É na família, gente, que a criança acessa desde o afeto ao entendimento e apreensão do funcionamento do ambiente doméstico e da sociedade. Ou seja, o que ela aprende dentro de casa é a maneira com que ela vai se portar lá fora na sociedade, em qualquer ambiente que ela esteja inserida. Olha a importância, somos chamados a assumir a nossa responsabilidade enquanto pais. E aí, você está gostando do vídeo? Está gostando do nosso conteúdo? Dá um like aí pra gente, por favor. Você vai me ajudar muito, viu? Compartilhe esse vídeo e nos sigam, gente. Olha, tem um link aí, vamos lá no Facebook, no Instagram. Tem muito conteúdo todo dia para você. Vai melhorar a sua atuação enquanto pai, enquanto mãe, melhorando assim a vida do seu filho. Vamos lá? É um convite, hein? Gente, ó, vamos falar aqui que ouvir o que a criança tem a dizer é fundamental. Por quê? Quando nós paramos para escutar os nossos filhos, nós conhecemos melhor os nossos filhos. As crianças de hoje, elas são muito diferentes das crianças de antigamente. Elas têm muito acesso à informação, a mente delas está sempre a mil, mas elas têm também mais facilidade em contar o que está se passando. Eu vou falar uma coisa para vocês, às vezes os pais não param para ouvir os seus filhos, o que eles estão achando, o que eles estão fazendo, do que eles gostam, e é lá na escola, com o professor, que ele vai se abrir, com os coleguinhas. E criança não tem papas na língua. Se você não ouvir, ele vai procurar alguém que ouça, e eles contam tudo. Tô falando sério, eles contam tudo. Gente, olha só, a vida em família, ela pode prosperar, mas também ela pode falhar, dependendo da maneira como você conduz a rotina diária da sua família. Uma manhã que já começa com todo mundo se atropelando, com todos correndo pela casa, atrás de uma coisa, atrás de outra, e não acha, e acusa o fulano, e acusa o ciclano, quem pegou isso e aquilo, pode desencadear uma série de outros problemas no decorrer do dia da criança. Se ela já sai de casa com aquela energia, tomada por aquela situação de conflito ali dentro de casa, como vocês acham que essa criança vai se portar quando chegar na escola? Ela já vai chegar agitada, ela não vai conseguir se conter de uma hora para outra. Então, gente, para a criança, para ela perceber esse descontrole nas agendas, na falta de organização de todos os moradores da casa, e ver ainda, vamos mais além, que eles geram discussões e um tipo de estresse avassalador que toma conta de todos na casa, compromete a maneira com a qual elas estão se estruturando como indivíduos. Como assim? Gente, tudo aquilo que é dito, aquilo que é feito, que a criança presencia em casa, vai formar ela enquanto um ser humano, enquanto um indivíduo. Então, em que ambiente nós estamos criando nossos filhos? Nós devemos nos esforçar, enquanto adultos que somos, para criar um ambiente familiar que exista a colaboração de todos em tudo, até mesmo na arrumação da casa. Ah, mas meu filho é muito pequeno. Mas é assim que se inicia, com pequenas tarefas para o nosso filho pequeno, para ele assumir a responsabilidade no lar que ele vive e com as pessoas que eles vivem. Por quê? Porque se nós fizermos tudo isso que eu estou falando aqui, nós vamos criar um ambiente de bondade, de compaixão, de empatia. O que seria isso? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Então a criança se colocar no lugar da mãe que está arrumando a casa porque ela bagunçou e que ela não ajuda. Então é ela perceber que se ela não faz, o adulto vai ter que fazer e vai sobrecarregar ele.
Então é chamar o filho, olhar no olho e conversar. Não é simplesmente vai arrumar aqueles brinquedos. Aí a criança com certeza vai reclamar, vai olhar para você e vai dizer, mas por que eu tenho que arrumar os brinquedos? Mas só eu que tenho que arrumar os brinquedos. E aí é a hora de você parar, olhar no olho da criança e falar para ela, olha só, todos estão ajudando, seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos ajudam para organizar a casa. Se um não fizer o que tem que fazer, o outro vai ter que fazer também. E se ele já fica cansado com o que ele tem que fazer, imagina se ele tiver que fazer a sua atividade que você não fez. Então é ensinar a criança a se colocar no outro, imaginar o que o outro está sentindo por fazer aquilo que a criança deveria ter feito. Então, fazendo tudo isso, nós criamos nos nossos filhos a certeza que o apoio ele pode ser encontrado no momento de necessidade que a criança tem. Fazemos com que nossos filhos sejam mais gentis, amáveis e carinhosos, que eles se coloquem no lugar do outro, que eles entendam que se todos contribuírem, tudo vai ficar mais fácil, é menos pesado carregar um fardo com 3 pessoas do que carregar sozinhos. É isso que eles têm que entender, é isso que nós temos que deixar claro para os nossos filhos. Gente, existe um programa norte-americano chamado Big Heart Families. Desculpa aí a minha pronúncia, mas o meu inglês não é muito bom mesmo. E a diretora desse programa, a Sarah, ela nos dá algumas dicas para promover pequenas mudanças no dia a dia do nosso lar. Então, coisas fáceis de fazer, coisas pequenas que vão promover uma grande mudança na nossa vida. Basta que a gente tenha um pouquinho de persistência. Não é fazer uma semana e desistir e não fazer mais. Tem que ter persistência. Então, o que ela nos diz? Ela nos convida a fazer uma pausa matinal. Ou seja, reunir, gente, no café da manhã. Nem que para isso nós tenhamos que acordar os nossos filhos um pouco mais cedo, se todos vão sair para trabalhar, para ir para a escola, tá? Que nós tiremos os nossos filhos da cama um pouquinho mais cedo para dar tempo do quê? Dar tempo de sentar todo mundo em volta da mesa, tá? Não precisa ter um banquete para o café da manhã. É o que você puder oferecer para o seu filho. Mas o importante é que as pessoas, que a família, um olhe no olho do outro, conversem, perguntem como foi a noite, o que você pretende fazer no dia de hoje e que essa conversa se estenda se você for levar seu filho para a escola. Durante o caminho que você possa conversar com ele, desejar um bom dia. Tudo isso melhora e muito a vida escolar do seu filho. Um lar estruturado, onde as pessoas não gritam, onde as pessoas não julgam os outros, onde as pessoas se ajudam, com certeza vai criar um ser humano melhor, um ser humano que estuda, que aprende melhor e que auxilia o seu próximo e principalmente a si mesmo, né, gente? Então, a Sarah nos diz para que a gente adote frases motivacionais. Ela nos fala ainda que a maneira como nós falamos com os nossos filhos molda a maneira como eles se entendem como indivíduos e como eles se enxergam no mundo. Vou dar um exemplo para vocês, para a gente entender bem essa parte, tá? Eu já vi mães dizendo na porta da sala de aula para os seus filhos, dizendo para a professora e o filho ouvindo: esse menino não aprende, esse menino não consegue fazer nada, esse menino é um burro. Eu já ouvi isso, e não foi uma, nem duas, nem três, foram muitas vezes, tá? E a criança ali, escutando isso. Então a criança absorve aquilo para ela e de tanta repetição dos pais, ela faz aquilo como uma verdade na vida dela. Então ela não fica motivada porque ela já colocou na cabeça que ela é burra e que ela não aprende. Então isso muda a maneira como a criança se enxerga no mundo. As pesquisas que são feitas nessa área, elas demonstram que ensinar as crianças a falar e a pensar
positivamente sobre si mesmas, elas pensando delas mesmas. Melhora a autocompaixão, ou seja, a compaixão dela para com ela mesma e seu comportamento social. Por que isso, gente? Porque acontece uma melhora na criança, no seu interior, e a partir dessa melhora íntima dela, ela vai melhorar na convivência com as pessoas ao seu entorno. Isso é claro que aconteça. Então, nós devemos produzir ali na cabecinha, no cérebro do nosso filho, dos nossos filhos, coisas boas. Como fazer isso? A partir de palavras boas, de coisas que motivem a criança a crescer e não que diminua ela, que tire a fé que ela tem em tudo, em todos, no mundo, nos pais e nelas mesmas. Entenderam? Então, olha só, a Sara também nos diz que algumas frases ditas com frequência dentro de casa podem ajudar os seus filhos a serem mais gentis e carinhosos. E aí ela nos fala de algumas frases aqui que são sugestões dela, certo? Então, olha só, a primeira frase: seu grande coração me deixa orgulhosa. Então, eu estou dizendo para o meu filho que o coração bom dele, que ajuda ele mesmo e que ajuda os outros, me deixa orgulhosa. Eu estou motivando com isso o meu filho a querer auxiliar mais, a querer ver mais o que está ao seu redor e o que ele pode fazer para auxiliar os outros e a ele mesmo. Outra frase: a sua bondade exige muita coragem. Por que muita coragem? Vamos entender por que falar isso então, tá? Porque você vê o sofrimento do outro e você não fazer nada é muito cômodo. E nós geralmente estamos nessa situação de comodidade, de não querer nos esforçar, de não querer fazer força. Então, quando eu digo para ele que precisa de ser corajoso, que precisa de muita coragem para poder se levantar do lugar que você está e fazer alguma coisa pelo outro, isso vai motivá-lo. Porque quem está falando é seu pai, é sua mãe, é a pessoa que está ali todos os dias com ele, que ele sabe que ele pode confiar. Outra frase: tenho orgulho de você ser o tipo de pessoa que trata os outros com compaixão e respeito. Eu estou motivando meu filho a ser uma pessoa respeitosa. Eu estou ensinando para ele que ter respeito com os outros é muito bom, que faz a sua mãe, que faz o seu pai ficar feliz. E se meus pais estão felizes, é porque eu estou fazendo coisas boas. Outra frase: eu amo o fato de você ser curioso e interessado pelo bem-estar das pessoas à sua volta. Olha como a Sara, que nos diz tudo isso, ela coloca muitas situações de ver ao redor, tá? Então ela fala muito de olhar e ver aonde eu posso estar ajudando, em que eu posso estar auxiliando na vida de todos que estão ao meu redor. Então eu tô abrindo o olho do meu filho para olhar em volta e ver que ele pode fazer a diferença. Uma frase muito importante que nós já falamos aqui, ela diz assim: isso é interessante, conte-me mais sobre isso. É aquele momento de você parar, de você escutar o seu filho, ver o que ele tem para te dizer. Geralmente nós estamos tão atarefados na nossa casa, no nosso trabalho, que a criança chega perto e fala: pera, gente, peraí, eu não posso agora, eu estou ocupada, você não está vendo que eu estou ocupada? Depois você fala. Mas a maneira com que você fala com a criança, ela é tão agressiva que ele desiste de falar com você. Então vamos mudar essa maneira. Se eu não posso escutar o meu filho naquele momento, o que eu faço? Oh, meu bem, que interessante, eu quero muito saber mais sobre isso, mas olha aqui, a mamãe está fazendo isso aqui, a mamãe não pode parar agora. Você espera um minutinho que eu já vou terminar e nós vamos sentar ali e conversar. Olha como muda. É a mesma situação, só que de maneira diferente, a maneira de falar diferente, que faz toda a diferença na vida dos nossos filhos. Outra frase: todo problema tem uma solução. Vamos tentar de novo.
Então, olha só, estou motivando ao meu filho que ele não deve desistir, que ele pode tentar de novo. E mais, eu estou falando, vamos tentar de novo. Eu estou dando para ele a certeza de que eu vou estar sempre ali com ele e que eu vou auxiliar ele em todos os processos difíceis, trabalhosos da vida do meu filho. Gente, olha só uma coisa muito importante. Os benefícios físicos e psicológicos dos exercícios são diversos. Desses exercícios que nós estamos falando de mudança, de rotina, de frases motivacionais, de palavras ditas positivas para os nossos filhos. Então isso, gente, traz benefícios psicológicos, nós já entendemos de cara, mas físicos. Por que benefícios físicos? Vamos entender isso. Olha só, existem alguns tipos de doenças chamadas doenças psicossomáticas. Elas vêm do pensamento, que gera uma emoção, e esse sentimento ele vai somatizando no nosso corpo físico e causam doenças, dores, deficiências no corpo físico. Então, veja só, se eu falo para o meu filho que ele é burro, aí eu falo várias vezes isso, ele vai internalizar isso, ele vai sentir que ele é inútil, um sentimento de inutilidade, e isso vai afetar no corpo físico dele, tá? Ah, isso não tem nada a ver. Gente, tem muito a ver. Doenças psicossomáticas. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de um blog onde tem uma matéria muito interessante sobre isso. E é bom que você vá lá e dê uma lidinha para ver o que eu tô falando. Isso é muito importante. Então, incentivar pensamentos positivos nos nossos filhos, através de frases positivas, de palavras positivas que eu vou dizer para ele, que vão desenvolver nele pensamentos e depois disso sentimentos. Se eu cultivar no meu filho sentimentos bons, o que vai acontecer? Ele vai ser uma criança mais feliz, uma criança mais saudável. Agora, se eu fizer o contrário, se eu falar palavras negativas e ele ouvir aquela repetição de palavras negativas, ele vai criar o quê? Sentimentos negativos. E esses sentimentos negativos, o que vai ocasionar no corpo físico dele? Doenças psicossomáticas. Então nós vemos aí adultos com muitas síndromes, com muitas doenças, que não sabem o porquê, de onde saiu isso. Às vezes vai no médico, o médico não encontra, mas ele está sentindo aquela dor, de onde que vem isso? Quando vê lá na frente, pá, estoura. Uma gastrite, uma úlcera no estômago. Do quê? Dos sentimentos que ela acumulou durante a vida. Então isso é muito importante, prestemos muita atenção nisso. Sara ainda nos fala, gente, para que a gente crie uma rotina tranquilizante antes da criança dormir. Então tá, olha só, quem nunca viu isso? Chega, visita na sua casa, tem filhos também, as crianças vão brincar e elas contam histórias de terror, e elas brincam correndo e se assustam e gritam, ou a criança assiste um filme que não deveria antes de dormir, um filme de terror com monstros. Observe como vai ser o sono do seu filho. Ele vai passar a noite toda pulando, acordando. Tem criança que levanta da cama assustada, morrendo de medo porque sonhou com aquilo que ele viu no filme, ou porque ele sonhou com aquela historinha que o coleguinha contou. Então, a qualidade de sono dos nossos filhos vai depender do que ele vivenciar antes da hora de dormir, tá? Então, é importante que quando vai chegando a hora de dormir, que nós vamos diminuindo a luz da casa, abaixando o volume da televisão, que a gente faça com que o nosso lar fique com um ambiente acolhedor, calmo, para que a criança vá desacelerando aos poucos e tendo sono. E se nós pudermos, no momento de colocar ele na cama, contar uma história, conversar com ele, cantar uma música junto com o seu filho. Minha filha gosta muito de cantar, então canta uma música, ela fala música de Jesus. Vamos cantar uma música de Jesus, vamos cantar.
Então isso vai promover no seu filho uma melhor qualidade do sono dele. E o dia seguinte, com certeza, será um dia mais calmo, vai ser um dia melhor. Então olha só como é uma bola de neve, uma coisa vai indo e atingindo a outra. Então se eu quero coisas boas para o meu filho, eu tenho que cultivar nele coisas boas, através de tudo isso que nós falamos. Então, gente, o nosso convite de hoje é esse, tá? Eu vou pedir para vocês mais uma vez, se vocês gostaram do nosso vídeo, curte aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e vai lá, segue a gente no Instagram, no Facebook, tem os links aí embaixo. Vamos conversar mais, vamos entender em que nós podemos ajudar na vida, no desenvolvimento humano e escolar dos nossos filhos. Gratidão!